milímetro, tá legal. Se for mais que isso, tem problema? Não tem problema nenhum. É até interessante também que você tenha uma quantidade maior, uns 2 milímetros, 2 milímetros e meio. A questão é, conforme você vai aumentando muito esse espaço entre a mucosa e a célula, você começa a levar a célula muito para cima e corre o risco de não ter espaço pro dente, ok? Então vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Aqui é o nosso dente antagonista. Aqui é o rebordo, edento. Se eu faço a célula encostando no rebordo, eu tenho problema de não reter bem o acrílico que vai dar suporte para os dentes. Se eu subo um pouquinho só, eu vou ter o acrílico abraçando a célula, ok? No entanto, é muito pouco, pode ser que venha fraturar ou a qualquer ajuste exponha, qualquer desgaste que eu faça na parte interna do acrílico pode expor a célula. Então, eu subo mais um pouquinho. Então, em torno de 1 milímetro, 1,5 milímetro, já começa a ficar legal e a gente podia parar por aí. Por quê? Se eu começar a subir demais, aqui está a minha célula. Eu estou afastando ela do rebordo. Conforme eu afasto do rebordo, eu vou aproximando do dente, que seria essa parte de cima, do dente antagonista. Se a célula fica muito alta, o dente começa a ficar muito fino. Corre o risco de, na hora que eu for fazer ajuste oclusal dessa PPR, começa a expor a célula através do dente. Então, o que a gente tem que saber? Que essa célula não entra em contato, que ela tem que ficar em torno de 1,5 milímetro, 1 milímetro de distância do rebordo. Tendo meio milímetro, alguma região tem meio milímetro, ok, é aceitável, mas ela não pode estar em contato. E também não pode ficar muito distante a ponto que dificulte a montagem de dente. Ou fica tão fino o dente que começa a ver por transparência a estrutura metálica. A célula se origina também do conector maior, como vocês podem ver aqui nas imagens, que nem aqui no canto inferior esquerdo, nós temos uma placa, isso aqui é um exemplo de placa lingual modificada, ok? Por que é uma placa lingual? Esse arco não tem fundo de sulco maior do que 9 milímetros. Sendo assim, não caberia uma barra. E quando não cabe barra, vai placa lingual. Como esse paciente tinha diastemas, se fosse feito uma placa lingual, através do diastema seria possível ver o metal da estrutura. Então, optei por fazer desta forma, onde a placa, justo na região dos diastemas, ela foi reduzida para que na hora que ele sorri, não apareça. E ficou dessa forma, mas aqui em cima está apoiado em dente como se fosse uma placa lingual, ok? É uma placa lingual modificada. E aqui estendemos então a nossa placa, chegamos aqui, nós temos que, saindo da placa, que é nosso conector maior, sai a nossa célula, ok? Já aqui nesse arco superior, esse aqui é um desenho de um arco superior, foi feita uma barra em U, ok? E saindo do nosso conector maior, temos a nossa célula. E a mesma coisa aqui neste outro caso, que foi feito uma barra lingual, porque, embora não dá para ver porque nós estamos numa vista oclusal, mas tinha profundidade de sulco maior do que 9 milímetros, e saindo do conector maior, nós temos a nossa célula, ok? A célula ela vai ficar localizada mais por lingual até a região da crista. Nós temos que o rebordo, quando ele é dentro, ele forma, né, esse côncavo, essa montanhinha. A célula vai se localizar bem no meio da crista, podendo se estender um pouquinho por vestibular. Mas, geralmente, ela vai se estender até a crista e por lingual. Justamente por que por lingual? Porque ela vai se ligar ao conector maior. Ó, mostrando aqui nessa imagem, nós temos que esse risco vermelho está bem na região onde seria o pico da crista, bem no meio do rebordo, da crista alveolar, né? No meio do rebordo. Já aqui, nesse arco superior, nós temos o que? Ele saindo
do conector maior, se estendendo até metade da crista, mas esse casinho aqui, se tivesse o modelo junto, dava para ver que passou um pouquinho da crista, se estendeu um pouquinho por vestibular. Por que não deve se estender muito mais do que um pouquinho da crista por vestibular? Porque corre o risco de expor o metal, né? A célula, expor o metal da célula por vestibular e afetar a estética da PPR. Muitas vezes, nesse momento que a gente está fazendo a estrutura, a gente prova a estrutura em boca, a gente não tem a noção do volume que vai ter de acrílico. Pode ser que se estendesse e você tem um volume bem grande, você consegue mascarar, mas até então a gente dificilmente sabe. Porque a gente está fazendo estrutura, a gente não viu ainda a base de prova e rolete de cera aqui. Então, opta por fazer até a crista ou um pouquinho além da crista, justamente para não afetar a estética dessa PPR. Mais uma vez mostrando aqui no canto inferior, né, a nossa célula lobular. Bom, tanto célula quanto conector menor são estruturas que elas são meio que já definidas, não tem muito, não fica variando para cada arco, para cada dente, diferente de um grampo de retenção, que você tem grampo circular, grampo de Roche, grampo MDL, ou o conector maior, por exemplo, que você tem barra anteroposterior, barra em U, placa palatina e por aí vai. A célula ela tem que ter um formato de rede ou lobular justamente para reter o acrílico, e o conector menor ele vai ter o nosso formatinho triangular que a gente viu se originando do conector maior. Passando para o retentor indireto, essa é uma estrutura que eu acho muito legal porque ela é bem doida. O que seria o retentor indireto? Vamos lá. O retentor indireto, vamos dar uma lidinha aqui, ó. É toda estrutura, específica ou não, criada ou já existente, que auxilia indiretamente na retenção da prótese, mediante a força de tração ou compressão, que levaria à rotação da mesma, ou seja, a rotação da prótese, sobre a linha de fulcro. Não é à toa que tem a imagem desse carinha desesperado aqui no canto esquerdo e esse monte de mão levantada com dúvida, porque na hora que você lê isso aqui, você fica boiando. Então vamos aos poucos. Mais uma vez, é toda estrutura, específica ou não. Por que isso? Pode ser que tenhamos estruturas que a gente já planejou, porque a gente vem na sequência, lembra? Apoio oclusal, grampo de retenção, grampo de oposição, conector maior, conector menor, célula. E aí a gente começa a analisar o nosso retentor indireto. A questão é, na hora que a gente avalia o nosso retentor indireto, pode ser que uma dessas estruturas que a gente já planejou passe a atuar também como retentor indireto. Por isso que ela pode ser específica ou não. Ou seja, na verdade, está atuando também como retentor indireto, embora ele foi feito para ser um apoio oclusal, por exemplo. Então, ele não é um retentor indireto específico. Eu não criei esse componente para ele agir como retentor indireto. No entanto, esse componente também vai atuar como um retentor indireto. Deu para entender? Por isso que ele é específico ou não, ou seja, é um componente que não foi especificamente criado para atuar como um retentor indireto, como um apoio, por exemplo. Um apoio oclusal ele pode atuar como retentor indireto. No entanto, há situações que, após a gente ter feito toda essa sequência de apoio oclusal, grampo de retenção, grampo de oposição, conector maior, conector menor, célula, na hora que a gente vai ver o que está atuando como retentor indireto, não tem nada. E por isso a gente tem que criar um retentor indireto específico. Por isso que é uma estrutura que pode ser específica, ou seja, eu tenho que criar um retentor indireto. Porque até esse momento não tem nenhum componente atuando como retentor indireto. Ou não. Na hora que eu avalio, eu analiso o meu caso, eu já tenho uma estrutura
que não é um retentor indireto, mas está atuando também como um retentor indireto. Por isso, ele é um componente que é específico, é uma estrutura específica, ou seja, eu criei um retentor indireto para agir como retentor indireto, ou não. Eu já criei um apoio, por exemplo, e na hora que eu vejo, esse apoio também está atuando como retentor indireto. Por isso que está aqui também, ó, que é específico ou não, criada ou já existente. Eu posso ter que criar o meu retentor indireto, porque até agora nenhum componente que eu planejei vai assumir tal função de retentor indireto, ou já existente. Ou seja, tudo do que eu já criei até o momento, na hora que eu analiso, tem um apoio atuando como um retentor indireto, tem um grampo de retenção atuando como um retentor indireto.